Paz seja convosco. Amém. Depois desse louvor, lembro da palavra de um filósofo que habita no nosso meio, que diz que é melhor uma voz do que nenhuma voz. Foi aí que me inspirou ele. Louvamos a Deus, porque o Senhor nos concede a oportunidade mais uma vez, junto com homens e mulheres ao redor da terra, seja de uma maneira aberta ou secreta, adorar ao Senhor. Aprove ao Senhor que estivéssemos nesta noite para ouvirmos uma palavra que vem do altar do Senhor. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema O Inimigo que Enfrentamos, parte 2. O inimigo existe e ele é real. Conversava com o Ares lá atrás. Sim, nós vamos atrás do pecado, mas o pecado vem atrás de nós também. Ele é o tentador. Ele é aquele que oferece a mim e a você aquilo que nós não precisamos, aquilo que nós desejamos e não deveríamos desejar. Porque a palavra de Deus diz que tudo podemos, nem tudo nos convém. O inimigo existe, ele é real. Nós, conforme falamos na semana passada, não podemos trabalhar em dois extremos. O extremo de que o diabo não existe, ou que tudo é culpa dele. Sempre é uma questão de equilíbrio. Ele, o diabo, recebeu o poder através do homem. E ainda hoje, mesmo como cristãos, nós continuamos dando autoridade e poder a ele. Eu e você damos autoridade a Satanás. Como que fazemos isso? Através do meu pecado, através do seu pecado. Nós damos essa liberdade para ele agir não só nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que nós amamos. O texto que meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 6, versos 10, 11 e 12, que diz: Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O pecado nos enfraquece. Nos enfraquece nos nossos relacionamentos humanos. O pecado nos enfraquece no nosso relacionamento com Deus. Além de haver este enfraquecimento, ele nos aprisiona em nossos desejos, que quando eles existem à parte de Deus, eles não se concretizam. E ao não se concretizar, nós nos sentimos frustrados. Nos revestir da armadura de Deus e ficar firmes não é uma opção, a não ser que você queira morrer. Morte física e morte espiritual. A armadura espiritual ela é necessária para que nós possamos padecer, mas lutar e sermos vencedores em Cristo Jesus. Lutas e dificuldades terrenas nos irão encontrar no outro dia. E aí uma coisa que você tem que entender, que o problema ele sempre vai estar lá no outro dia. Então, se você tiver que demandar tempo ao Senhor hoje, dê muito tempo hoje. Porque amanhã a luta ela vai estar lá. A nossa pré-ocupação ou ocupação prévia em relação a coisas que nós não conseguimos resolver é tolice. Porque nós tentamos meia-noite começar a pensar e orquestrar alguma coisa que só pode ser resolvida dentro do período bancário. Não adianta você se preocupar hoje. Nós temos que usar a nossa mente, as nossas energias, para nós nos aproximarmos de Deus o mais possível. Lutas e dificuldades terrenas nos irão encontrar no outro dia, mas levar a vida sem considerar o divino e o eterno é assinar a nossa própria sentença de morte. Não que a nossa salvação ela depende de mim ou depende de você, mas sim, nós temos como glorificar a Deus através das nossas ações e termos paz, que é o que mais falta nesse mundo. Quando as pessoas elas estão aí no carnaval manifestando a sua alegria ou a sua pseudo-alegria, elas na verdade elas estão procurando alguma fuga para a frustração dos seus próprios corações. A palavra de hoje, dando continuidade
ao texto de Efésios 6, 10 a 12, tem como título a armadura de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre essa armadura, que não é uma armadura que ela é colocada sobre mim e sobre você, a partir de uma campanha profética em que eu vou determinar, ou alguém vai fazer gesto e você coloca. Não é nada disso. Isso é algo que vem naturalmente de Deus. E a partir do momento em que você entende esses conceitos, essas peças da armadura, elas vão sendo naturalmente colocadas em você. E elas só ficam ajustadas a partir do momento que você coloca em prática isso. Isso aconteceu no texto de Gálatas, quando nós falamos do fruto do Espírito, quando nós falamos das bem-aventuranças no Evangelho de Mateus. E também aqui o apóstolo Paulo vem falando dessa condição da armadura de Deus sendo colocada por Deus em nós, e ela sendo ajustada a partir da prática do nosso cristianismo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Meu óculos lá no carro. Você pega para mim, por favor. Mas eu vou arranhando aqui. Assim diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versos 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Estamos diante da Sua santa e bendita palavra. Estamos em guerra, Senhor. Guerra contra a nossa carne, guerra contra Satanás, guerra contra o mundo. E precisamos da Tua armadura espiritual sobre nós. Não apenas a Sua armadura sobre nós, mas que nós possamos aprender a manejá-la, a usá-la de uma maneira sábia. Que nós possamos tê-la para que ir ajustada no nosso corpo, para que nós possamos exercer o ofício que Tu tens para nós, de uma forma excelente. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite nesta noite a ser um instrumento da Tua vontade, a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Ora, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Daniel, quando nós lemos a palavra, é importante você ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Não é porque eu estou falando, e sim porque a palavra de Deus está sendo proclamada. Amém? Eu fico sentado, mas se assente só após a oração e após o amém. Tudo bem? O texto que nós vamos meditar nesta noite, segundo a vontade de Deus, não só nesta noite, mas talvez mais um ou dois domingos, é o texto de Efésios 6, de 13 a 20, dando continuidade exatamente sobre essa exortação que o apóstolo Paulo fez em 6, de 10 a 12, que é falando que a gente tem que nos revestir dessa armadura de Deus. O propósito de nós nos revestirmos de toda a armadura é para que nós possamos ficar firmes diante das astutas ciladas do diabo. Ele tenta te destruir,
ele intenta me destruir, ele intenta te destruir. E sem as armaduras, sem a armadura espiritual, nós não conseguimos resistir o dia mal. Dia mal não é um dia que aparece apenas para aqueles que não são cristãos. Dias maus acontecem comigo, acontecem com você. Provavelmente você vai ter um revés amanhã de manhã. Não, pastor, está amarrado. Não adianta você amarrar, porque a ação de Satanás, seus demônios, e como o Wallace falou muito bem, a ação da nossa carne é uma ação desejosa para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Quando o nosso foco é eu, quando o meu foco é eu tropeço. E a gente vê bastante pessoas andando até nas ruas com o celular ali, e aí você fica só olhando aquela posição de que qualquer hora o cara se fica e cai. Porque a pessoa está tão focada naquele mundo, tão focada na sua situação, que as coisas que estão à sua volta a pessoa não percebe. Ela não percebe um ladrão, a pessoa não percebe alguma coisa que tenha um buraco, qualquer coisa, e a pessoa naturalmente ela vai cair nessa luta. Estai, pois, firmes, assim diz a palavra de Deus. Esta ênfase é dada à necessidade de ficar firme e resistir. Essa posição de resistir é que a luta vem, a dificuldade vem, e você tem que permanecer firme. Quanto tempo você suporta? Às vezes quando você é pequeno, você faz algumas brincadeiras do tipo, vamos ver quem segura mais tempo a respiração, ou você fica olhando bem nos olhos da pessoa e fala assim, vamos ver quem pisca primeiro. Isso é a condição de resistir. Um nome bonito que as pessoas deram para a resiliência, entendeu? Mas é a resistência. É você diante de uma coisa, você continuar avançando, continuar lutando, independente do que se tem de notícia do que vai acontecer. Times de futebol sucumbem a levar 1, 2, 3 gols, mas alguns times continuam lutando independente de estarem perdendo ou não. E pode até não mudar o resultado final, mas vai mostrar a garra daquela pessoa e o que ele está disposto a fazer ou não. Nós como cristãos somos levados a esses limites. Estai, pois, firmes. Ficar firme. Resistir. Essa resistência, esse estar firmes demonstra a preocupação do apóstolo Paulo em relação à estabilidade cristã. Você não tem que ser um super cristão no domingo e ser um cristão banana na segunda. Você tem que ser o mais estável possível. Essa linha de estabilidade, ela pode estar mais alta ou mais baixa, mas você não pode ter essa variação. Você tem que firmar a sua posição. É algo que acontece dentro do contexto de guerra. É algo que aconteceu, por exemplo, no dia D, na Segunda Guerra Mundial, quando eles iam invadir a Europa para tentar destruir as forças nazistas. Eles escolhem a praia da Normandia como lugar onde havia o desembarque das forças aliadas, porque eles tinham que fazer ali um local em que fosse seguro. Eles lutam e defendem aquela cabeça de praia, aquele lugar, para que eles pudessem montar as suas tendas e começar a avançar. A conquista funciona dessa maneira, mas ela se inicia a partir do momento da firmeza. Eu estou diante de uma luta, eu estou diante de uma dificuldade, e eu sei que esse é o meu caminho, e esse é o caminho que eu vou continuar seguindo. Não sei o que Deus tem para a nossa igreja, mas nós vamos continuar seguindo, vamos continuar seguindo, vamos continuar seguindo. Se com 10, 20, 30, 50, 100 mil, quantos sejam, nós vamos continuar seguindo. É algo que eu falei para vocês, conversava com o pastor essa semana. A gente não sabe qual é o propósito de Deus. Quem nós alcançamos, por isso que nós temos que estar sempre prontos a dar testemunho da nossa fé, aonde quer que nós estejamos. E o Senhor nos planta em lugares diferentes, exatamente isso, mas sempre nós devemos estar com a armadura espiritual. Cristãos instáveis que não têm os pés firmes em Cristo são uma presa fácil para o diabo. Cristãos que tremem como canas não podem resistir ao vento, contra os principais e potestades começam a soprar. Se você acha que ao ser batizado e se declara cristão, você não vai passar mais lutas, você está muito enganado. Poderia contar a história dos 3 porquinhos para você, mas tem a história da Bíblia que diz que 2 homens ouviram a palavra de Deus e um foi lá e construiu sobre a areia, talvez por ser mais perto da praia. E a chuva veio e jogou aquela casa por terra, porque ela não era fundamentada na rocha. E o outro cara, ele foi lá e construiu uma casa, talvez num lugar não tão bonito,
talvez num lugar tão exótico, mas ele firma as estacas da casa dele dentro, apoiadas na rocha, e quando o vento vem, o máximo que faz é molhar a casa dele. No outro dia, a casa está destruída de um, e do outro, ela está lá ainda de pé. Talvez tenha perdido alguma telha, mas ela continua de pé. Qual é a sua casa? Qual que é o seu coração, como você tem aplicado essa condição? Paulo deseja ver os cristãos tão fortes e estáveis que fiquem firmes contra as ciladas do diabo, verso 11, e até mesmo no dia mau, ou seja, num tempo de pressão especial. Para tal estabilidade, tanto de caráter como de crise, a armadura de Deus ela é essencial. Há as pernas de Satanás para você, e há também as lambanças que você faz, que você colhe os resultados. Tanto uma como outra faz com que os nossos corações fiquem abalados. E o levantar é de Deus, mas se você não tem os pés firmados na rocha, você vai ficar mais tempo em murmuração do que você deveria. A expressão toda a armadura de Deus traduz a palavra grega que é a armadura completa de um soldado plenamente armado para a batalha e para a guerra. Fazendo sempre uma comparação entre o real e o divino. O apóstolo Paulo não começa a falar de armadura porque simplesmente ele está querendo mostrar para ele onde ele vivia. Ele está mostrando para a gente como nós temos que portar diante das coisas, independente da sua idade. Independente se a sua idade é a idade do Daniel, se independente se a sua idade é da Heloísa, se é a minha idade, nós temos que estar prontos perante as lutas e dificuldades da vida que elas existem. A lição é que esse equipamento ele é feito e ele é fornecido por Deus. Não é nenhum pastor que vai dar essa armadura para você. Não é nenhuma campanha que vai te capacitar a ter essa armadura. Essa armadura ela é colocada em você, em Deus, através de Deus, durante toda a sua caminhada cristã. No Antigo Testamento, o próprio Deus é relatado como um guerreiro lutando para reivindicar os desejos e as necessidades do seu povo. Isaías 59, 17. Isaías 59, 17 diz: Ele, Deus, Isaías 59, 17, vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Nosso Deus é um Deus de guerra. Ele é chamado no Antigo Testamento de Yahvé Tsabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. Ele aparece lá em Josué, quando Josué está prestes a tomar a cidade de Jericó. Ele encontra um homem vestido de armas de guerra. Ele olha para aquele homem e fala: você é dos nossos ou é dos dele? E aquele homem, que é a figura de Cristo, olha para ele e fala assim: não sou nem deles, nem de vocês. É como se ele falasse: eu estou aqui apenas para verificar se tudo vai ser feito conforme o Pai quer que seja feito. Até hoje as armaduras e as armas continuam sendo dele, mas agora a diferença é que ele compartilha essas armas comigo e com você. Glória a Deus. Ele compartilha. Se você olha o texto de Reis e Crônicas, se você vê Samuel, você vai ver bastante a figura do próprio Deus, sempre na figura de Cristo, indo lá e desbaratando os inimigos. E ele faz isso. Ele faz com que o povo de Israel guerreie sem levantar uma espada contra 1 milhão de pessoas, que para nós pode se parecer pouca coisa, mas que naquela época era uma grande multidão. E isso acontecia com frequência. Ele deu vitórias a Davi, ele deu vitórias a vários reis, várias situações, exatamente ele indo à frente. Mas nesses dias que nós vivemos hoje, em que o Espírito Santo vem habitando dentro do coração nosso, ele nos concede esta armadura espiritual, mas é uma armadura que continua sendo dele. Nós temos que vestir a armadura, nós temos de pegar em armas que não são as armas do dia a dia, revólver, bazuca. Eu não vou me posicionar em relação a isso, cada um tem um pensamento em relação a isso,
Mas as armas que nós estamos trabalhando agora não são armas do dia a dia. Porque a nossa guerra não é isso. Se você quiser andar contra armas que você pode andar, se você entende que o correto é você ter um revólver na cintura, ter um facão no carro, um porrete, sei lá, você pode fazer isso. Mas a sua guerra não é contra carne e sangue. Talvez você crie um problema maior para você do que você teria. Temos de vestir a armadura, pegar em armas e ir à guerra contra as potestades do mal, porque nossa guerra é contra todas essas forças espirituais da maldade, em que elas não vão dar uma folga para você. Não vão. Não vão dar essa folga para mim, não vão dar essa folga para você. Paulo alista em detalhes as 6 peças principais do equipamento do soldado. A primeira delas é o cinto. A segunda é a couraça. A segunda é o calçado dele, que na época do soldado romano eles usavam sandálias. Nós temos também o escudo. Nós temos o capacete e a espada. Ele usa essa ilustração dessas figuras reais para fazer uma comparação com a parte das coisas espirituais. Nós temos um cinto que é a verdade. Nós temos uma couraça que é da justiça. Nós temos uma sandália que é do evangelho da paz. Nós temos um escudo que é da fé, um capacete que é da salvação e uma espada que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E com essas armas você começa a perceber que há armas de defesa e há armas de ataque. Nesta guerra você tem que saber manejar. Se você não souber manejar essas armas de uma forma correta, o que acontece é que você vai ser ferido na batalha. Paulo estava bem familiarizado com os soldados romanos, porque ele mesmo, Paulo, ele estava algemado. Enquanto ele ditava essa carta de Efésios para uma pessoa que tinha um nome estranho, chamado de amanuense, que era uma pessoa que ouvia aquilo que era falado, anotava muito rapidamente, depois ele passava limpo aquilo que ele tinha feito. Algo que Isaías também tinha. Eram pessoas que faziam desse a profissão deles. Simplesmente ouvir o que os outros falavam e anotavam. Alguns podiam chamá-los inclusive de escribas. Paulo estava bem familiarizado com os soldados romanos. Encontrava-se com muitos deles nas suas viagens e quando ditava Efésios estava acorrentado a um deles pelo pulso. Paulo refere-se à sua cadeia no verso 20 e ele pede para que as pessoas olhem por ele, para que ele seja ousado em cadeias. Nós vivemos num país em que ainda nós não somos aprisionados pela nossa fé, mas nós estamos caminhando rapidamente para isso. Não se engane. Nossa geração ainda vai ver isso. Essa condição, a menos que Deus mude este veredito, nós vamos ver cada vez mais nós sendo colocados de uma forma como pessoas execráveis, que têm que ser contidos e que não podem expressar esta forma de amor. Apenas a forma de amor deles é válida. Embora fosse improvável que semelhante guarda, a guarda que estava com ele, em que ele estava preso, usasse a plena armadura de um soldado de infantaria no campo de batalha, o apóstolo Paulo, ele, com aquele soldado, ele pôde desenvolver algo que no marketing fala que é o criativo. A partir de uma ilustração normal, em algo do dia a dia, você consegue trazer uma referência ao espiritual. Eu em casa eu sou muito palhaço. Luísa, que eu digo. Toda coisinha eu pego e puxo. Isso é uma forma criativa de você usar o dom de Deus para o mal, ainda mais para atazanar a vida da filha. Mas é algo que eu não consigo conter, Luísa. Não poderia fazer isso. Mas dentro do lado positivo, as coisas que estão no seu dia a dia, elas têm que levar você a utilizar esses elementos para você poder falar das coisas do Senhor. Outro dia, a Nara, que está aqui conosco, ela também comigo está dentro da parte de aconselhamento. Eu comecei a dar algumas tarefas para ela, que era o seguinte: identifique Deus.
Comece a olhar, faça isso, falo para você também, não como tarefa que eu vou cobrar, mas experimenta sair e olhar para uma flor, para as pessoas que vendem flor é mais fácil, mas olhe para o céu de Brasília, olhe para mesmo um dia chuvoso, olhe para as estrelas, olhe para um besouro, olhe para um alimento, comece a tentar identificar a figura de Deus, e isso vai fazer com que você desenvolva esse lado criativo seu, inclusive para você falar do Evangelho com as pessoas. Evangelistas são pessoas que têm este lado criativo muito forte. Talvez eu seja evangelista, não é mesmo? Talvez não falar nada. Em 1655, um pastor puritano publicou um tratado chamado A Completa Armadura do Cristão. E ele começa assim, esse estudo que ele fez com a igreja dele. A guerra dos santos contra o diabo, em que é feito o desmascaramento daquele grande inimigo de Deus e do seu povo, nas suas políticas, no seu poder, na sede do seu império, na sua maldade, no desígnio principal, que tem contra os santos, em que é aberto um arsenal este, onde o cristão é suprido com armas espirituais para a batalha, ajudado a vestir a armadura, juntamente com o resultado dessa vestimenta, em que é uma guerra feliz, uma guerra de vitória. Ele começa o seu tratado, o seu escrito com isso. Esse é um texto que ele foi reeditado, e em várias passagens ele se apresenta como uma pessoa pobre e indigna. Em 1821, ele foi reeditado e foi lançado em 3 volumes, 261 capítulos, 1472 páginas, apenas a respeito desses 11 versículos da armadura de Deus. Você entende que tudo que nós venhamos a estudar é pouco, porque a palavra de Deus ela se renova cada dia. Quanto mais você lê, mais ela se revela. E esse homem, ele escreve tudo isso, e para ele é como se fosse uma pequena coisa. A respeito da armadura de Deus, esse pastor escreve: no céu compareceremos não com armadura, mas vestido de roupas de glória. Aqui, porém, elas, as roupas, as armaduras espirituais, elas devem ser usadas noite e dia. Devemos andar, trabalhar, dormir, vestidos com elas, senão não somos verdadeiros soldados de Cristo. Algo que acontece na levantação. Levantamento é quando você faz uma contagem. Levantação é a melhor passagem, mas ficou melhor ela. Tá? Enquanto eles estavam erigindo, as muralhas de Jerusalém, após o retorno de Esdras e Neemias, havia toda uma maquinação do povo que estava à volta para destruir aquele povo, para que a cidade não fosse reconstruída. E aí Esdras e Neemias olham e falam assim: vamos fazer o seguinte, a partir de hoje algumas pessoas, se não todas, vão estar sempre vestidas de armadura. Então com uma mão você segura a espada, e com a outra você pega a pá de pedreiro e você vai ajudar na construção, porque se tiver qualquer problema, você está com a sua arma na mão. Quando a gente vê aquela condição de que o povo de Israel está indo para a batalha, e Deus olha para aquele povo e fala assim: tem muita gente, e começa a estabelecer uma série de condições, e a última fala assim: põe esse povo a beber água no riacho. A forma de beber água vai mostrar a prontidão da pessoa ou não. Todas as escrituras sagradas falam dessa guerra espiritual, que muitas vezes nós achamos que ela não existe, mas ela existe. A respeito da armadura de Deus, ele espera que no céu nós compareceremos não com armadura, mas com roupas de glória, mas que enquanto nós estivermos aqui, nós, por sermos soldados de Cristo, nós temos que ter as peças da armadura muito bem colocadas e ajustadas no nosso corpo. Com essa armadura devemos ficar em pé e vigiar, e nunca relaxar a nossa vigilância, pois o tempo em que os santos dormem é o tempo em que Satanás vai tentar. Não é de dormir em casa, mas também pode ser. Alguns ficam em casa porque estão cansados de sono e não ouvem as escrituras sagradas, e deixam de ouvir as escrituras simplesmente porque entendem que são cansados. O tempo em que os santos dormem é o tempo em que Satanás vai tentar. E aí eu vi uma ilustração que o leão ele fica em torno de 15 a 16 horas por dia descansando.
mas o momento em que ele cochila é a hora que as moscas elas vêm sentar nele. E algumas, não passagens, mas ilustrações. Sansão, aquele grande homem forte e homem de Deus, em que ele matou mais de 1000 pessoas com a queixada de um jumento. Ele foi levado ao dano e ao prejuízo enquanto dormia. O rei Saul, ele estava naquela perseguição contra Davi, e ele se acampa, e aí em algum momento o Davi, ele vai com o seu colega lá, e o colega fala, mata ele. Ele falou, não vou tocar no ungido do Senhor, semelhante na caverna. E aí ele está lá dormindo, ele vai lá, pega a espada dele, pega lá a lança dele, enquanto ele dormia. E aí, para você tirar apenas o foco na condição de dormir, Noé, de uma forma embriagada, em que quando nós estamos embriagados por outras coisas que não são o Senhor, e também não são apenas bebidas alcoólicas, no caso de Noé, ele sai da arca, com muito motivo para glorificar o Senhor, planta uma vinha, e do fruto daquela vinha ele faz vinho, ele se embriaga e fica andando pelado na tenda, e ele é envergonhado pelo seu filho. E a última passagem era a mais icônica e interessante possível, que é a figura de Eutico. Talvez você não se lembre desse nome, mas era um homem que estava ouvindo a pregação de Paulo, que começa a pregar logo cedo, e quando é meia-noite ele ainda continua falando. E aquele homem está sentado no parapeito, e aí ele dá um cochilo, e a hora que ele cochila, ele cai, e ele literalmente morre. E se não fosse a ação sobrenatural de Deus através do apóstolo Paulo, ele ainda estava morto. Martin Lloyd-Jones, que é um grande escritor também, ele escreveu uma excelente e ampla exposição nos mesmos 11 versículos em 2 volumes, chamada A Guerra Espiritual Cristã e o Soldado Cristão, um total de 736 páginas, 21 capítulos. No primeiro volume são apenas a respeito das ciladas do diabo, que descreve alguns dos ataques mais sutis do diabo ao povo de Deus em 3 aspectos. Primeiro, dentro do âmbito da mente, o diabo ataca a nossa mente. Ele não lê os seus pensamentos, aleluia por isso, mas ele lança setas, e essas setas elas vêm direto à nossa mente, pondo-nos em dúvida em relação àquilo que nós temos direito ou não temos direito, quem nós somos. Também agita na nossa vida da experiência ou na nossa prática, dizendo que nós não vamos conseguir. Você está com tudo certo, você fez todos os seus planejamentos, você está com o teu coração voltado a abençoar as coisas de Deus, e mesmo assim ele vem e fala, você não vai dar certo. E o terceiro, na questão da sua prática e conduta. Isso você pode fazer, não tem nada demais. Ele usou essa técnica com Eva, lá no Jardim do Éden. Ele continua utilizando essa técnica comigo e com você. E você e eu continuamos caindo dentro das lábias dele. Ele continua falando que você não é nação santa, que você não é sacerdócio real, você não é um povo escolhido de Deus, que você é pecador demais e que você não é merecedor. E ele não fala nenhuma mentira, mas ele fala meia verdade. E você recebe isso como se fosse uma plena verdade. E você abaixa as suas armas. E você permite que ele saqueie o meu arraial. Permite que saqueie o seu arraial, o arraial da sua família. Não sei se eu continuo. Vamos passar pelo menos pela primeira peça da armadura. Tanto a primeira obra citada como a segunda são apenas uma pequena expressão dos ensinamentos de Paulo. Por mais que você estude, por mais que você estude, você nunca vai estudar de uma forma plena, de tal maneira que você não tenha nada a extrair. Uma vez um grande pastor, ele estava numa reunião de pastores. Eu não vi, mas eu ouvi o vídeo. E esse pastor de uma grande denominação, ele entrou e antes do assunto que iriam tratar dentro da Assembleia de Pastores, um pastor levou uma palavra, e aquele homem se levantou indignado e falou assim: se fosse para eu vir aqui, para eu ouvir alguém pregando, eu colocaria um DVD da minha pregação, que eu aprenderia muito mais do que ouvindo esse homem falar que eu nem conheço. Por isso que a palavra de Deus é para os simples, aqueles que dizem, eu preciso aprender mais.
A primeira peça da armadura que nós devemos nos equipar, que Paulo menciona, é o cinto da verdade. E ele fala: cingindo-vos com a verdade. Esse cinto, fisicamente, ele era usualmente feito de couro. O cinto do soldado pertencia muito mais à sua roupa de baixo do que à armadura. Mesmo assim, esse cinto ele era essencial, porque ele prendia a roupa dele. Prendia também a espada, garantindo que ele não sofreria nem impedimento em marchas que ele fazia. Ele não tinha que ocupar a mão dele com nada. No meio da batalha, ele não tinha que se preocupar se aquele cinto tivesse bem ajustado, que a calça dele caísse. E que ele ficasse perdido sem saber se ele cobria as partes dele ou se ele realmente defenderia a sua própria vida. Ao afivelar o cinto, o soldado recebia uma sensação de força e de confiança. E isso ainda hoje é verdade. Quando você está com dificuldade, você fala: vamos apertar os cintos. Essa condição de apertar os cintos é eu estar me preparando a uma situação de revés que já está ocorrendo ou que você está visualizando que ela vai ocorrer. Uma pessoa que é um bom empresário, uma pessoa que é um bom administrador, ela consegue vislumbrar e olhar para essas coisas. Eu estava lá na faculdade, o pastor Ayrton falou assim: nós temos que receber o 13º. E eu falei: eu não vou dar 13º a ninguém até o momento em que eu perceber que nós vamos ter rendimento no primeiro semestre de 2024. Não, mas o obreiro é digno do seu salário. Eu falei: eu sei disso, mas eu sou muito mais preocupado em garantir o seu salário do que garantir o seu 13º, que você vai queimar comprando picanha, comprando carninha, comprando isso, saindo e viajando. Porque o nosso essencial ele tem que ser mantido. É uma visão administrativa que o Senhor dá a mim e dá a você. Quando devo gastar e quando não devo gastar? E aí você novamente tem que entrar no equilíbrio. Você não pode ser aquela pessoa que retém, não deixa, mas também uma pessoa que é de mão aberta. Você tem que saber administrar essa situação. E essa condição de você apertar o cinto, ele mostra exatamente a situação de você ter uma vida controlada. Esse é um aspecto. O outro aspecto que nós temos em relação a esse cinto é a preparação para a luta. É um significado emocional, é um significado espiritual. O cinto do soldado cristão, ele é a verdade. Não é algo que você pode andar sem ele. E aí você tem que começar a estabelecer essa comparação da condição de você como soldado do Senhor. Você tem que estar sempre com a sua armadura espiritual selada no seu corpo. A verdade não pode faltar na sua boca. É aquilo que eu tenho brincado e conversado com vocês, dizendo: vou ligar daqui a pouco e não liga. Vou estar aí daqui a 5 minutos e não estou. Estou na rua e não está. A pessoa não está, está do seu lado. Falta de verdade ou mentira. O cinto do soldado cristão é a verdade. Muitos comentaristas, especialmente nos primeiros séculos, entendiam que isso significava a revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Quando Pilatos ele está diante de Jesus, Jesus fala para ele da verdade. E aí Pilatos olha e fala: o que é a verdade? As pessoas que são humanas não conhecem a verdade da palavra do Senhor. Afinal, somente a verdade pode dissipar as mentiras do diabo e nos libertar. João capítulo 8, versos 31 a 36. João 8, versos 31 a 36. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, pois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa,
o Filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo se referiu várias vezes nessa carta sobre a importância e o poder da verdade. Nós não vamos ler Efésios 4, 21, Efésios 5, versos 6 e 9. A verdade bíblica se refere tanto ao sentido de sinceridade ou integridade também. Nós temos o conceito da doutrina. Nós temos o conceito do ensinamento. Mas nós temos também o conceito da prática. Ensino básico. Acalmou, vó? O Senhor, Ele nos ensina que o cinturão da verdade ele é necessário. Na verdade é essencial. Mas esse ensino não pode ficar apenas no âmbito da igreja. Apenas no dia do domingo. Ou quando você lê as Escrituras. Você tem que aplicar isso dentro da sua casa, dentro da sua loja, dentro da sua vida de uma forma geral. A verdade bíblica se reflete tanto no sentido da sinceridade ou integridade. Certamente Deus requer a verdade no íntimo. E o cristão deve ser honesto e verdadeiro a todo custo. Salmos 51, verso 6. Salmos 51, verso 6. Diz assim: Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E ele faz uma ligação entre a verdade e a sabedoria. Através da sua prática, na verdade, você se torna cada vez um homem mais sábio diante das coisas do Senhor. Ser enganador, cair na hipocrisia, apelar para intrigas e complôs seria fazer o jogo do diabo, e nós não poderemos vencê-lo segundo as suas próprias regras. Interessante quando você começa a observar as coisas do dia a dia junto com essa palavra. Essa palavra eu já tinha começado a preparar. E aí eu olhei para a Rosângela ontem e nós estávamos vendo um final de série em que mostra um cenário em que é os Estados Unidos, dentro da região do Velho Oeste, em que haviam grandes latifundiários que haviam roubado as terras dos índios e colocado eles em reservas. Porque a ideia de você colocar eles em reservas não era para colocar e confiná-los, era uma coisa temporária, era uma ideia. E eles permitiram isso. E aí mostra um índio, entendeu? Que é um grande chefe, que é um grande político, inclusive nos nossos anos 2000. E ele começa a falar assim: eu vou lutar contra eles nas armas dele. E a advogada, que é a Índia, fala assim: se você lutar contra eles nas armas dele, você vai perder. Porque as nossas armas, elas não são naturais, elas são espirituais. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. E talvez a gente pudesse, se estivesse junto do apóstolo Paulo, falar assim: coloca uma vírgula aí, depois das hostes espirituais da maldade, coloca também a minha carne, o meu desejo e a minha vontade. Mas o apóstolo Paulo já tinha tratado isso, por isso que ele não falou. Ser enganador, cair na hipocrisia, apelar para intrigas e complôs seria fazer o jogo do diabo, e nós não poderemos vencê-lo seguindo as suas próprias regras. O que o diabo abomina é a verdade transparente. Ele ama as trevas e a luz o põe em fogo. É interessante. Experimenta fazer uma coisa muito simples no seu quarto. Quando você estiver antes de dormir, você apaga a luz. E aí você vai ver o escuro tomar conta. E experimenta acender a luz. Você vai ver que as trevas, elas fogem. Elas vão ficar apenas embaixo da cômoda, onde não há tanta luz. É uma coisa simples, mas que ilustra também o poder da luz, da verdade ou da luz em relação às trevas. Tanto para a saúde espiritual como mental, a honestidade, a verdade sobre si mesmo é indispensável. Uns querem dizer com verdade, uma verdade em doutrina. Outros querem que essa verdade seja apenas na prática. Mas a verdade uma não funciona sem a outra.
Seja verdadeiro no sentido da doutrina. Seja verdadeiro dentro do conhecimento do Senhor, mas também seja verdadeiro com o seu irmão, com a sua irmã. Dentro do seu negócio, inclusive com pessoas que não são cristãs. Vou parar por aqui. Eu tinha outra peça preparada, que é a Couraça da Justiça. Mas semana que vem, se Cristo não voltar, a gente dá a retomada desse tema. Amém, queridos? Amém. Por enquanto, cuide da verdade na sua vida. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o seu nome. Porque o Senhor nos traz a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Helena, agora não. A tua palavra, ela é a verdade. Sem a tua verdade, nós somos envoltos nas trevas, Pai. E nas trevas, Pai querido, nós tropeçamos e caímos. Precisamos da luz da tua palavra. Precisamos que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Para que nós possamos, Pai querido, ver inclusive aonde estão as outras peças da armadura e as vestirmos, Pai querido, para uma utilização correta. Que nós possamos ser capacitados como soldados do Senhor. E que as pessoas possam, Pai querido, olhar para nós e ver a verdade. Possam ver, Pai querido, em nosso falar, em nosso agir, no nosso proceder, a tua verdade. E eles possam ser atraídos ao Senhor. Não como moscas, Pai, a coisas podres, mas como flores, Pai querido, cheirosas, flores que carreguem o bom perfume de Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.